Molecada de Xerém dando show na tarde dessa quarta-feira. A gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo, além de trazer importantes atualizações sobre o clássico do final de semana entre Vasco e Fluminense pelo Brasileirão. Lá no Engenhão tem muita informação sobre o time do Fluminense e sobre como nós, torcedores, faremos para ir para o estádio, como é que vai ser a festa lá no Engenhão. Beleza? Então te convido desde já a assistir esse vídeo aqui até o final para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Fluminense. Seja muito bem-vindo aqui à Central, melhor lugar para você ficar bem informado sobre o tricolor e trocar ideias sobre a nossa paixão. Combinado? Vamos falar aqui então, vamos começar falando justamente do clássico do final de semana, porque o Vasco é o mandante dessa partida. O primeiro jogo do primeiro turno foi no Maracanã, vocês lembram? 1-1, teve aquela falha do Fábio no começo, o Fluminense empatou com o gol do Lima, se eu não me engano. Tem muito tempo, não lembro quem fez o gol. Primeiro jogo foi no Maracanã, mando do Fluminense, 90% da nossa torcida, somente 10% da torcida do Vasco. Agora, no segundo turno, naturalmente inverte, e o jogo tem mando do Vasco. A gente sabe que será no Newton Santos, no Engenhão, já que São Januário ainda está interditado. Tá? É uma decisão que eu particularmente discordo da justiça, acho sem pé nem cabeça. O Vasco já cumpriu a punição, deveria poder estar atuando em São Januário, mas São Januário ainda está interditado. Falei rapidamente sobre isso, inclusive no vídeo de mais cedo aqui no canal, quando eu comentei sobre a decisão do Ministério Público de tentar implementar o reconhecimento facial no Maracanã e no Newton Santos. Comentei também sobre isso, foi uma exigência da Justiça para liberar São Januário para o Vasco. Mas fato é que o Vasco ainda não conseguiu essa liberação e vai jogar, né, vai mandar essa partida no Newton Santos e já divulgou parcial de ingressos para essa partida. A tendência é termos um Newton lotado nesse jogo. O Vasco divulgou no seu Twitter mais de 30 mil entradas comercializadas. Vale lembrar, reforçando o que eu já falei, o Fluminense tem 10% desses ingressos, tá? 10% para a torcida tricolor, que ficará concentrada no setor sul do Engenhão. As vendas para a torcida do Fluminense começaram na manhã de hoje, quarta-feira, ali 10 horas da manhã. Eu garanti o meu ingresso, está R$ 80 a inteira, nesse setor sul, e R$ 40 a meia entrada, mas os sócios do Fluminense vão ter direito a comprar uma meia entrada. Até me surpreendeu, né, devido aos conflitos por causa do Maracanã entre Vasco e Fluminense. Eu, sinceramente, achei que não ia ter nenhum acordo de benefício para os sócios tricolores, mas está tendo. A meia entrada aí o sócio tricolor pode comprar. E vale lembrar aqui para você, né, que torcedor do Fluminense que for a esse jogo precisa retirar o seu ingresso, tá? O ingresso não é QR Code, não vai na carteirinha de sócio, nada disso. Você vai comprar lá no site do Vasco e aí você vai ter que ir a Laranjeiras trocar, ou no dia do jogo, a bilheteria lá no Engenhão abre a partir de 10 da manhã, no dia do jogo, no sábado, você chega mais cedo e troca o seu ingresso para poder entrar. Eu particularmente detesto trocar ingresso, mas enfim, o mando não é do Fluminense, é a operação lá do Vasco, e acabaram achando por bem que isso acontecesse. Vale lembrar, né, jogo sábado, 4 horas da tarde, né, sábado dia 16, agora 4 horas da tarde, o Fluminense voltando a atuar depois de 13 dias parado, né, por conta da FIFA. Não tem 13 dias ainda do último jogo do Fluminense, mas no sábado, dia 16, completará 13 dias do Fluminense sem jogar, e aí a gente volta a campo nessa partida contra o Vasco. E tem uma informação bastante importante sobre o time do Fluminense que vai a campo. Tinha sido informado, a gente gravou vídeo sobre isso aqui, que muito provavelmente o Fluminense teria 2 reforços para essa partida. Por um lado, o Samuel Xavier suspenso e o Diniz também, Guga joga, mas, por outro, o retorno de Marcelo, lesionado há algum tempo, também ficou de fora da Libertadores, além da lesão por conta de uma suspensão. A tendência é que consiga ganhar minutos nessa partida contra o Vasco e depois da partida contra o Cruzeiro, focando na semifinal da Copa Libertadores. A gente já havia falado sobre isso, e também sobre o Paulo Henrique Ganso, que não jogou contra o Fortaleza devido a uma pancada no joelho, foi poupado e preservado, e a tendência era que já tivesse à disposição e jogasse contra o Vasco. No entanto, uma informação do jornalista Vitor Lessa mostra pra gente, né, uma preocupação do tricolor justamente com o nosso camisa 10, Paulo Henrique Ganso. O Ganso ainda é dúvida para esse jogo, de acordo com o Vitor Lessa. Teve treino no Fluminense na tarde de ontem, terça-feira, e o Paulo Henrique Ganso não participou das atividades com o grupo. O Paulo Henrique Ganso ficou no departamento médico fazendo tratamento para tentar se recuperar do joelho. O Vitor Lessa traz a informação de que a lesão parece que é um pouco mais séria do que se parecia, né? Quando ele saiu, né, ou melhor, quando ele não jogou contra o Fortaleza, a informação é de que ele estava sendo poupado. Agora, ele fazendo tratamento e não treinando,
indica que é um probleminha um pouquinho mais grave, talvez até uma lesão. Fato é, teve treino na tarde de hoje, quarta-feira, o Fernando Diniz já voltou da seleção, já comandou o treino normalmente, e aí esse treino e os demais treinos do resto da semana vão ser essenciais para a gente saber o que vai acontecer com o Paulo Henrique Ganso, se ele vai ser aproveitado ou não, se ele vai ter condições de jogar contra o Vasco ou não. A gente tem que ficar de olho nessa situação. O Ganso hoje é titular absoluto do Fluminense, por mais que eu particularmente cornete bastante, acho que ele não esteja jogando tão bem. É um jogador titular, é importante para a engrenagem do Fernando Diniz, né, a maneira que o treinador enxerga o Fluminense, então é importante que ele esteja apto a jogar contra o Vasco, mas, claro, o Fluminense não vai forçá-lo no Brasileirão e correr o risco de ficar sem um jogador na Copa Libertadores da América, que hoje é a nossa grande prioridade. Por mais que o Fluminense vise, sim, né, fazer uma boa campanha no Brasileirão, conseguir a classificação para a Libertadores, o nosso sonho, a nossa obsessão é a glória eterna, é a Copa Libertadores da América, e o jogo contra o Inter está já muito perto. E eu quero prosseguir aqui nesse vídeo falando da molecada de Xerém, mas antes, rapidamente, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central. Eu sempre peço para a galera deixar um comentário com o nome de onde nos assiste, e sempre que a galera deixa o comentário, eu venho aqui mandar um abraço. Então, quero mandar um abraço para o José, de Rio Branco, no Acre, para o Júlio, de Nova Friburgo, que falou que é avô do Arthur, jogador do Sub-11 do Fluminense. Olha que bacana, um abraço aí para o Júlio. O Elben, de Grajaú, no Maranhão. Chiquinho, de Tuiutaba, Minas Gerais. Wilson Beca, de Cametá, no Pará, Beri, de Gurupi, em Tocantins, Silvio, de Niterói, Adilson, de Santa Catarina, Sebastião, de Campos, Luiz, de Maricá, Bertone, de Curitiba, Luizinho, de Soledade, em Minas Gerais, Edivaldo, de Coaraci, na Bahia, Cláudio Guilherme, lá do Pará, e Redimar, de Alterosa, Minas Gerais. Um abraço para a galera, e se você quiser que a gente mande um abraço para você também, basta comentar nesse vídeo o seu nome e de onde nos assiste. Combinado? Quero falar agora da molecada de Xerém, que tá dando show, teve goleada no Sub-20, mas antes, só para trazer a atualização também teve partida do Sub-17, o Fluminense enfrentou o América Mineiro no Campeonato Brasileiro Sub-17 e empatou em 1-1. O Janderson fez o gol do Fluminense, mas mesmo com o empate, né, a molecada de Xerém do Sub-17 conseguiu passar de fase, né, encerrou a primeira fase da competição em terceiro lugar, sendo a única equipe invicta, e nas quartas de final enfrentará o Palmeiras. Isso no Brasileirão Sub-17, tá? O Fluminense passando de fase, indo para as quartas de final. Mas o que chamou a atenção na tarde dessa quarta-feira foi o Sub-20 tricolor. A gente já tinha falado aqui da equipe Sub-20 do Fluminense goleando o Vasco da Gama por 4-0, com uma grande participação do Arthur, do Isaac, a molecada dando show, e agora foi outra goleada, dessa vez para cima do Corinthians, tá? O Fluminense está jogando as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 e não tomou conhecimento do Corinthians na partida de ida, 4-0. 4-0, goleada de 4-0 em cima do Corinthians, com 2 gols do Arthur, do Arthurzinho, e 2 gols do Cauã Elias, 2 jogadores que já passaram, né, no profissional do Fluminense. O Cauã Elias fez apenas um jogo, aquela partida lá na altitude contra o The Strongest. Ele entra no segundo tempo, não dá para considerar que já é um jogador da equipe profissional do Fluminense. O Arthur, por outro lado, agora está no Sub-20, tendo essa sequência, jogando muito bem, encantando por lá, mas é um jogador que já passou aqui no profissional, já teve algumas poucas oportunidades, é verdade. Quero ver ele com mais minutos, com mais rodagem, mas já jogou um pouquinho no profissional tricolor no começo do ano, chegou a, inclusive, começar um clássico justamente contra o Vasco como titular, né, num jogo que o Paulo Henrique Ganso sentiu. O Arthur começou de titular, a gente surpreendeu botando o garoto, acabou não indo tão bem, foi substituído no intervalo, e desde então as chances que ele veio recebendo no time principal do Fluminense diminuíram, mas parece que está fazendo bem essa descida ao Sub-20, porque o garoto está comendo a bola. Meteu um gol de pênalti, abriu o placar nesse jogo de pênalti e fez um golaço de falta também, batendo ali rasteiro por fora da barreira, né, no lado contrário da barreira ali, surpreendendo o goleiro, fez um lindo gol. Mas o meu grande destaque, né, além do Arthur e do Cauã Elias, ambos fazendo 2 gols, vai para o Isaac, que é outro jogador que também já ganhou algumas oportunidades no time principal do Fluminense. E o terceiro gol do Fluminense, cara, foi do Cauã Elias. O Isaac faz uma jogadaça, que é coisa de maluco. Ele dribla 3, faz fila e rola pro Cauã Elias fazer o gol sem goleiro, com gol aberto. Uma jogadaça do Isaac, né? Que é um ponto esquerda, pra galera que não tá lembrando, é um ponto esquerda muito rápido, muito habilidoso. E já atuou algumas vezes na equipe profissional do Fluminense. Eu acho que
para o profissional ainda não está 100% pronto. A gente vê quando ele sobe, ele sente muito, não consegue criar nada de muito expressivo, pelo menos até agora não conseguiu, mas é um garoto que é visto com muito potencial lá em Xerém, também jogando muito bem nessa goleada tricolor contra o Corinthians nessas quartas de final da Copa do Brasil. Sub-20 tem o jogo da volta, né? Vai ter o jogo lá em São Paulo. Ele está marcado para a próxima terça, dia 19, lá no Parque São Jorge, às 7 horas da noite. Vamos ver os moleques carimbando a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Xerém, a esperança do Fluminense, meus amigos e minhas amigas, mais um show dessa equipe sub-20. Eu quero saber de você que está aqui me assistindo. O que você acha dessa molecada do sub-20 do Fluminense? Arthur, Cauã, Elias, Isaac. Tá otimista para ver essa molecada no profissional? Eu acho que 2024 vai ser o ano do Arthurzinho aqui no Fluminense. Então deixe seu comentário para a gente trocar aquela ideia sobre o nosso tricolor. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.